Olá, seja bem-vindo novamente. Na aula 2.5, nós abordaremos como realizar consultas com apenas uma variável. Nessa aula, nós vamos apresentar 3 exemplos para que vocês possam fixar o conteúdo aprendido nas aulas anteriores. E se você não assistiu às aulas anteriores, nós sugerimos que assista, porque senão você vai ter dificuldade em acompanhar essa aula. O problema que nós vamos utilizar no nosso primeiro exemplo é obter o número de procedimentos ambulatoriais aprovados dos pacientes atendidos no estado do Acre, em 2014, por grupo de procedimento. Então, o primeiro passo é preencher o formulário de preparação. Aqui nós já deixamos um pronto para facilitar a aula. Então, só vou repassar com vocês aqui. Então, os dados do problema são as bases ambulatoriais, o estado do Acre e o ano de 2014. Os arquivos eles já foram baixados e organizados, e caso você tenha alguma dúvida nesse procedimento, assista a nossa aula 2.2. Quais são as variáveis envolvidas? É o grupo de procedimento e só vai ter essa informação aqui. Portanto, ele vai ser nossa variável linha, que é grupo de procedimento. A variável coluna não vai existir, nós não queremos apresentar nenhuma informação na coluna. Os valores vão ser o número de procedimentos aprovados, e tanto filtros como operações efetuadas e o nome do arquivo vão estar em branco aqui também no nosso formulário, porque nós não vamos utilizar nenhum desses campos para fazer nossa consulta. Então agora a gente vai abrir o Tabuin. Vou minimizar aqui a tela. Então vamos abrir o Tabuin agora. Então deixa eu minimizar ele aqui, para a gente conseguir ver o formulário de preparação e ele ao mesmo tempo. Então, o primeiro passo é começar a executar a tabulação ou a consulta, como você preferir chamar. Tem o menu de atalho, que é esse que eu já mostrei, ou o arquivo, executar tabulação. Então, o primeiro passo aqui é selecionarmos os arquivos de definição. Vocês podem ver que está na pasta Curso Tabuin. Então, nós vamos em Definições e depois em Ambulatorial. Por que Ambulatorial? Porque aqui no nosso formulário nós colocamos que as bases são ambulatoriais, portanto, a definição tem que ser das bases ambulatoriais. É só dar 2 cliques para abrir a pasta. Então, depois que nós abrimos a pasta, vai aparecer vários arquivos aqui. Sempre que nós formos abordar as bases ambulatoriais, nós vamos selecionar o arquivo produção _ 2008. Então, selecionamos o arquivo, vai aparecer uma breve descrição dele aqui, produção ambulatorial de procedimentos da tabela unificada. Feito isso, é só abrir esse arquivo de definição. Então, essa tabela que nós já mostramos na aula anterior, nós já explicamos cada campo, e agora é só voltar para o nosso formulário de preparação. Qual que é a variável linha? É o grupo de procedimento. Então, a gente vem aqui na variável linha, como vocês podem ver, botão direito aqui no campo para poder escolher um item, e aqui nós colocamos grupo proc. Lembra que eu falei para vocês, se vocês colocarem um nome que não existe, ele não vai achar. Então aqui, de novo, vou salientar novamente essa parte. Vocês vão adquirir o conhecimento dos nomes com o tempo. Ou você pode ler, criar uma lista que você possa consultar, mas o mais fácil é conforme você for utilizando, você cria uma certa prática e você vai saber os nomes de cor. Então no nosso caso, o grupo de procedimento, a variável seria grupo proc ponto, que está abreviado aqui. E eu não vou suprimir as linhas zeradas no nosso caso. A coluna, nós temos alguma informação na coluna? Não. Então ela vai ficar como não ativa. E o incremento, qual seria o nosso incremento? O número de procedimentos aprovados. Só que aqui a gente não tem essa variável. Se você procurar, você não vai ter a quantidade aprovada. Você tem valor aprovado, quantidade apresentada e valor apresentado. Por quê? Porque o Tabuin, ele utiliza a variável frequência como quantidade de procedimentos aprovados. Então anote isso aí, sempre que você precisar da quantidade de procedimentos aprovados, você vai utilizar a variável frequência no incremento. Então agora nós devemos selecionar as bases de dados. Então a gente vem aqui, 2 cliques na pasta Curso Tabuin, depois 2 cliques na pasta Dados, e como é ambulatorial, 2 cliques na pasta Ambulatorial, e dá um OK. E ele vai retornar aqui todas as bases de dados que nós temos dentro dessa pasta. E aqui você pode se perguntar, André, mas a gente não precisa colocar o filtro no estado do Acre? Então, existem 2 formas de você colocar esse filtro. Na verdade, a segunda não seria bem um filtro, mas você vai obter o mesmo resultado que o procedimento. Ou você poderia vir aqui, selecionar
o estado de atendimento e colocar como filtro, como nós ensinamos na aula anterior, ou se não, você simplesmente faz assim, seleciona somente as bases do Acre. Então, você selecionando somente as bases do Acre, sua pesquisa só vai ser feita nos dados do Acre. Portanto, é o mesmo que nós aplicássemos o filtro do estado do Acre. E para selecionar as bases do Acre, como eu faço? Então, seleciono a primeira, seguro o Shift e seleciono e clico na última. Então, selecionou todos. Ah, André, mas não tem um jeito mais fácil? Tem. Então, vamos supor que tivesse somente o primeiro selecionado. Botão direito no campo, vai aparecer esse item. Aí, agora a gente tem que colocar a inicial aqui do nome. Caso você tenha alguma dúvida sobre a nomenclatura dos arquivos, eu sugiro que você assista a nossa aula 2.2 também, que no final dela nós explicamos o que significa cada caractere desse nome. Então, os dois primeiros seriam o tipo de base, no nosso caso ambulatorial, então é PA. O segundo seria o estado, então é AC, e por último o ano, 14. Aí a gente dá um OK aqui, já selecionou todas as bases de dados que começam com PA, AC, 14. Então aqui, vamos salientar de novo, você não precisa aplicar o filtro nem no estado nem no ano. Por quê? Porque nós só estamos selecionando as bases de dados do Acre no ano de 2014. Então os dados vão ser do Acre do ano de 2014. Feito isso, basta executar a consulta. Então, quando terminar, ele vai mostrar nosso arquivo de log com todas as informações referentes a essa consulta. Então, está aqui os arquivos que foram selecionados. Se a gente vir mais para baixo, aqui está a quantidade de registro, tempo decorrido. Se você quiser salvar, você clica nesse botão, abre um Word ou abre um Notepad, cola e salva esse arquivo. Se não, você coloca um fechar. E aqui vocês podem ver os resultados da nossa pesquisa, que são os grupos de procedimentos e do lado direito a quantidade aprovada dentro desses grupos. Então é isso, realizamos o primeiro exemplo. Agora vamos para o segundo. Ah, André, e como eu faço agora? Eu preciso fechar o Tabuin para realizar uma nova consulta? Não. Você tem duas opções aqui. Ou você clica no botão Nova Tabela, ou você clica em Executar Tabulação. Porque aí ele já vai perguntar se você quer salvar ou não a tabela, aí você coloca sim ou não, dependendo da sua necessidade, e já executa uma nova tabulação. No nosso caso eu vou colocar nova tabela aqui, só para deixar o Tabuin limpo para vocês verem. Eu vou colocar que eu não quero salvar a tabela atual, vou colocar aqui não, e aqui é como se nós tivéssemos aberto o Tabuin agora. Vou fechar aqui nosso exemplo 1, e vou voltar para os slides para mostrar para vocês qual é o nosso exemplo 2. Então, qual vai ser o problema do nosso exemplo 2? Vai ser obter o valor gasto com UTI com pacientes atendidos no estado do Mato Grosso do Sul em 2014 por mês de processamento. Então, vamos lá. Então, aqui eu já deixei nosso formulário de preparação preenchido para ficar mais fácil de novo. Então, eu vou trazer aqui para vocês só para mostrar. Dados do problema. Bases hospitalares, por quê? Porque a gente está falando de UTI. Estado do Mato Grosso do Sul, ano de 2014. Então eu já baixei e organizei os arquivos na pasta curso Tabuin. As variáveis envolvidas vai ser somente uma, que é o mês de processamento. Portanto, essa vai ser nossa variável da linha. Variável coluna, valores, é o valor gasto com TI. Desculpa, na variável coluna a gente não vai colocar nenhum valor aqui, porque a gente não tem nenhuma informação para colocar. Os valores que nós vamos utilizar vai ser o valor gasto com TI. Filtros, operações efetuadas e o nome do arquivo, nós não vamos utilizar novamente esses campos, porque é só para exemplo aqui que eu estou mostrando para vocês, então, por enquanto, nós não vamos utilizar esses campos. Então, vamos lá. Então, a gente vai executar uma nova tabulação, vou vir pelo menu de atalho agora. Mas é ambulatorial? Não. Como a gente vê aqui, é hospitalar, então a gente tem que ir na pasta de definições hospitalar, que lembra, o primeiro passo é selecionar os arquivos de definições. Então vai na pasta definições, dá 2 cliques nela, vão abrir as duas pastas e dá 2 cliques na pasta hospitalar. Seleciona RD 2008, aqui vai aparecer a descrição e é só abrir esse arquivo de definição. Então a gente volta novamente para essa tela aqui. Então agora nós vamos selecionar as informações. Qual a variável da linha? É o mês de processamento. Se a gente der um botão direito aqui e colocar mês proc e der um Enter, ele já vai vir aqui, tá vendo? Mês de processamento.
Porém, essa variável ela sempre vai estar atrelada do ano. Não tem como você pegar só o mês de processamento. Você sempre vai pegar ano barra mês de processamento. Então, na nossa coluna, não existe nenhuma informação. Portanto, ela vai estar não ativa. E qual vai ser nosso incremento? Valor gasto com UTI. Que aí a gente vai vir aqui e selecionar o valor gasto com UTI. Portanto, seria o valor UTI. Selecionado isso, agora nós vamos selecionar as bases de dados. Então, se você lembra das nossas aulas anteriores, as bases de dados estão dentro da pasta Curso Tabwin, pasta Dados. E depois, como é hospitalar, 2 cliques na pasta Hospitalar. Deu um OK, vão aparecer as bases aqui. E aqui pode ter a mesma pergunta do problema anterior. Ah, André, mas eu preciso selecionar o filtro do estado do Mato Grosso do Sul e o ano 2014? Não, basta a gente selecionar as bases de dados referentes apenas ao Mato Grosso do Sul, o ano de 2014. Então, botão direito aqui, ó, no campo Arquivos, a gente clica no botão direito, ó, selecionei aqui, vai acontecer a mesma errata que aconteceu. Então, vou vir aqui, vou deixar o primeiro selecionado para ficar mais fácil. Botão direito no campo, vamos lá, RD porque é hospitalar, MS porque é Mato Grosso do Sul e 14 porque é 2014. A gente dá um OK. A gente pode ver aqui, ó, selecionou todas as bases do Mato Grosso do Sul do ano de 2014, todos os meses, né? Só que lembra a errata que eu apresentei lá no vídeo 2.4 para vocês, que foi o vídeo anterior? Ó, o primeiro continuou selecionado aqui, que seria o RDAC. Então o que a gente faz? Segura o Ctrl e clica nele. Pronto, tiramos a seleção. Agora vai estar somente as bases do Mato Grosso do Sul selecionadas do ano de 2014. Então, se você selecionou somente essas bases, não precisa vir aqui e aplicar o filtro no estado de atendimento no ano de 2014. Porque, em teoria, e na prática também, nós já estamos aplicando esse filtro selecionando apenas essas bases. Feito isso, é só dar um executar na consulta. Então, aqui vai aparecer nosso arquivo de log, ele vai dar as informações que nós selecionamos, vai dar os arquivos selecionados, o tempo decorrido, quantos registros foram processados. Mesma coisa, quer salvar, copia, cola no Word, no Notepad e salva, se não dá um fechar. Então aqui, ó, uma coisa aqui, eu vou até voltar para ficar mais fácil para vocês. Tá vendo que desde 1992 eles estão aparecendo? Por quê? Porque a gente não pediu para suprimir as linhas zeradas. Eu cometi um erro aqui. Então, a gente vai executar a tabulação de novo. Pode ver que já está tudo selecionado, fica até mais fácil. Ó, abrir, não quero salvar a tabela, todas as variáveis nossas já estão selecionadas, porém a gente precisa vir aqui, ó, suprimir linhas zeradas e dar um executar novamente. Pronto, agora sim, vai aparecer o log de novo e a gente só vai ter o ano de 2014 com os meses de 2014, que foram as bases que nós selecionamos. E aqui os valores gastos com UTI nessa época. Então nós finalizamos o segundo exemplo e agora nós vamos para o terceiro. Então de novo vou pedir uma nova tabela aqui, vai perguntar se eu quero salvar, eu coloco que não. Pronto, ficou em branco, vou fechar aqui para vocês. E vou voltar para o slide para apresentar o terceiro exemplo. Então o problema do terceiro exemplo vai ser obter a quantidade de procedimentos aprovados para pacientes atendidos no estado do Tocantins de janeiro a junho de 2014 por tipo de prestador. Então, novamente, preencher o formulário de preparação, já deixei um pronto aqui para agilizar. Então, dados do problema. As bases são ambulatoriais, o estado é o Tocantins e o ano é 2014. Porém, os meses é o 1, 2, 3, 4, 5, 6, que seria de janeiro a junho, como foi explicado aqui no problema, como foi mostrado aqui no problema. Os arquivos já foram baixados e organizados. Quais são as variáveis envolvidas? Tipo de prestador. Como só tem uma variável, e nossa variável linha é obrigatório, então essa vai ser a nossa variável da linha, tipo de prestador. Coluna vai estar em branco novamente. Deixa eu descer aqui. Valores, quantidade de procedimentos aprovados. Filtros, operações efetuadas e nome do arquivo vão estar em branco, porque nós não vamos fazer nada disso nessa consulta. Então, novamente, nós vamos gerar uma nova consulta. Então vem aqui em executar tabulação. E agora, é ambulatorial ou hospitalar? Ambulatorial. Então a gente vai ter que vir na pasta definições, dar 2 cliques nela.
2 cliques na pasta ambulatorial, vai aparecer os arquivos de definição aqui, e a gente seleciona produção underline 2008 e abre esse arquivo de definição. Então vamos selecionar as nossas informações. Variável linha, tipo de prestador. Então botão direito, tipo. Aqui ele não tem o D nessa variável, então eu já vou colocar tipo de prestador, senão ele vai dar um erro e não vai achar nossa variável. Você pode só escrever o começo. Então ele já selecionou aqui, ó, tipo de prestador. Eu vou tirar, suprimir linhas zeradas, porque a gente não vai ter problema como nós tivemos no exemplo 2. Essa variável, ela tem poucas categorias dentro dela, então a gente não vai ter esse problema. Colunas, alguma informação? Nenhuma. Então não ativa. E o incremento é a quantidade de procedimentos aprovados. Portanto, a gente seleciona a variável frequência, como eu já expliquei. Então, só para relembrar, a variável frequência das bases de dados ambulatoriais corresponde à quantidade de procedimentos aprovados. E aqui nós vamos selecionar as bases de dados. Então a gente tem que ir na pasta curso TabWin, dá 2 cliques, depois 2 cliques na pasta dados, e como é ambulatorial, 2 cliques na pasta ambulatorial, e dá um OK aqui. Quais dados nós precisamos selecionar agora? São as bases de dados ambulatoriais do estado de Tocantins, do ano de 2014, porém os meses de 1 a 6. Pode colocar o botão direito aqui no campo e digitar lá PA, que é ambulatorial, Tocantins, TO, que é o estado do Tocantins, e 2014, que seria o 14, e dá um OK. A gente vai ver que selecionou todos aqui. Aí você fala, André, mas não são todos. Então como eu faço? Clica no primeiro e clica no 06, que seria o nosso último mês. Mas não tem como eu fazer isso clicando com o botão direito e colocando o início do nome? Não, por quê? Porque você pode ver aqui, ó, para você fazer isso, o início teria que ser PA, TO, 14, 0. Só que se você colocar só isso, ele vai selecionar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Aí de qualquer jeito ele vai selecionar mais bases do que nós precisamos. E aqui novamente, só para relembrar, não precisa aplicar o filtro no estado, nem no ano e muito menos no mês. Por quê? Porque nós estamos selecionando apenas as bases dos meses que nós queremos, do ano que nós queremos e do estado que nós queremos. Feito isso, basta executar a consulta. Então, novamente, nosso arquivo de log aqui, ele vai mostrar o que nós selecionamos, quantos registros foram processados. Quiser salvar, copiar para o clipboard, se não, fechar. E aqui está nosso resultado. Então, ele está mostrando aqui o tipo de prestador. Como vocês podem ver, ó, tem alguns zerados. Se nós tivéssemos marcado suprir linhas zeradas, o sindicato não estaria presente e o público federal também não estaria presente. Mas como eram poucas categorias, deu para colocar todas, inclusive as zeradas. E esse é o resultado. Então você conseguiu acompanhar a nossa aula até agora, nós apresentamos 3 exemplos. Eu espero que vocês tenham conseguido fazer os 3 exemplos aí na casa de vocês. E qualquer dúvida, entre em contato, qualquer sugestão, entre em contato e espero vocês na próxima aula. E relembrando, todo o nosso material tem direito de reprodução e a atribuição não comercial 4.0. E se você assistiu essa videoaula pelo YouTube, faça o cadastro no nosso portal educacional. Lá você consegue acompanhar toda a sua progressão e ver as aulas que ainda faltam assistir.